Seja bem-vindo ao FuturoCast, o podcast que te prepara para o amanhã. Nós somos um programa que nasceu de uma parceria com a Rede Cidadã e a Faculdade Patos de Minas. Estamos começando mais um FuturoCast, o podcast que te prepara para o futuro. Esse é um projeto da Faculdade Patos de Minas e da Rede Cidadã. Eu sou a Andressa, estou como host do podcast e aqui a gente aprende muito sobre empreendedorismo, inovação, habilidades para o futuro. Nessa primeira temporada do podcast, cada curso de graduação da FPM leva o tema do episódio. E hoje estamos com a odontologia. A gente está aqui com o Roberto, que é coordenador do curso de odontologia. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Vamos bater um papo aí. Vamos. E também estamos com uma convidada. Vou ler aqui o currículo dela para vocês entenderem o quão estamos agraciados de convidada aqui hoje. Ana Maria Abdala, ela é graduada em odontologia, é especialista e mestre em ortodontia e ortopedia pela Unesp. Ela é speaker oficial em Invisalign Brasil desde 2017 e Invisalign Doctor desde 2008. Achei isso muito chique. Ana Maria, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Eu falo que inspirar é o que a gente deve fazer todos os dias, desde quando a gente acorda, né? Porque se a gente não fizer um pouco pelo próximo e por quem muitas vezes, né, te olha isso. E você dormiu e não fez sentido aquele dia, né? Se não, então, isso o quê, né? Não é? E às vezes são pequenas ações, né? É, pouca coisa que a gente eu faz super que acaba honrada, inspirando. É muito bom. Fiquei super honrada com o convite e espero poder contribuir para essa jornada aí. Com certeza. Ana Maria, eu queria começar bem pelo começo, te perguntando por que você escolheu odontologia? Então, a minha história com odontologia foi muito engraçada. Eu fiz um vestibular para medicina o primeiro ano. Meu pai é médico, né? E acaba que, de repente, né, tinha aquela inspiração. E fiz um vestibular e acabei, né, não passei e fui fazer cursinho. Eu tinha 16 anos na época. E fui fazer o cursinho, fiz um ano de cursinho. E no final do ano, a minha mãe falou, minha filha, faz medicina, todas as faculdades que você quiser, mas por que você não faz odontologia? Se você tiver que ser dentista, você vai passar. Se não, você segue o que você achar que deve fazer. Falei, tá bom. Conselho de mãe a gente não deve negar, com né? certeza. E aí foi assim, falei, deixa eu ver onde que eu vou fazer. Falei, vou fazer em Uberaba, que era uma faculdade já antiga, né, e bem conceituada. Falei, vou pra lá. Pronto, fui. E foi o vestibular que eu passei primeiro do ano e falei, eu não vou fazer mais nenhum. Não fui fazer os outros que eu ia fazer para medicina e te juro por Deus, tem dia que eu olho para trás e falo, gente, como eu sou feliz e como eu sou realizada nessa profissão. Então, assim, muitas vezes eu falo, ai, que bênção de eu ter saído da medicina, sabe? Uhum. Então, tem coisas que eu acho que é assim, a gente tem que seguir muito a intuição e é isso, né? E ter o ouvido aos sussurros que o destino dá pra gente. Com certeza. Então, foi assim que começou. Então, a melhor coisa que não te aconteceu foi não ter passado em medicina, né? Que te trouxe até aqui. Com certeza. E olha que a odontologia na época também era extremamente concorrida. Sim, né? sim. Eram cursos aqui, poucos cursos, né? Não eram muitos cursos que existiam. E Uberaba era, assim, uma cidade que, né, já recebia muita gente. De renome, e eu lembro como que você disse, era um vestibular difícil. Né, do Brasil, às vezes do Brasil inteiro. Lá. E daí, acho que eu passei, sabe quando você passa e relaxa, fala assim, eu vou fazer mais vestibular? Não vou de jeito nenhum. E fiquei por lá e fui super feliz. Uberaba é uma cidade maravilhosa, fiz a minha graduação. E no final da graduação, eu fui fazer um estágio. E falei, eu vou fazer cirurgia. Porque, né, gostava, fazia cirurgia e tal. Quero trabalhar com isso. Aí, fui fazer o meu último ano com a cirurgia e a doutora Maria Amélia, que fazia ortodontia, que era minha professora, falou assim, vai lá no meu consultório uma vez por semana? Falei, vou. E aí fui. Quando estava lá com 3 meses, eu falei, Maria Amélia, você não me chamou aqui à toa, eu não quero mais ser... Não quero fazer mais cirurgia. Na sua vida tá sempre te direcionando. Não, e assim, eu falo que eu sou uma pessoa super intuitiva, eu nunca
assim, não costuma errar a minha intuição. Ela pode demorar para acontecer, mas... E assim foi. De lá, eu lembro quando eu estava terminando, já foi no último semestre, eu falei com ela assim, então tá, eu vou fazer, mas eu quero fazer no melhor lugar que tiver, né? Porque já que a gente vai fazer, vamos fazer bem feito. Com certeza. E aí, na época, ela falou assim, olha, Ana Maria, aqui eu tenho muita referência da Unesp, que é aqui perto de Ribeirão, Araraquara e tal, e ali em Uberaba você tem muito mais direcionamento para São Paulo do que até Belo Horizonte e tal. E aí eu falei para ela, eu falei, sim, mas eu não conheço ninguém. Ela falou assim, não tem problema, você tem, né, a sua bagagem, você é bem formada e tal. Aí eu falei, tá bom. E fui. Logo após a graduação, você já emendou. Já terminei a minha graduação, formei e falei, pai, me leva em Araraquara que eu quero conhecer a faculdade. E aí, nessa época, ela tinha feito um curso com um professor de lá. Ela ligou e falou, olha, eu tenho uma aluna aqui que queria conhecer. E, enfim, fui para aquela cidade, ele me recebeu super bem e falou, olha, eu já tenho os meus estagiários para o ano que vem. Obviamente eu não era ninguém, né? Então, assim, já era o fulano, né, que fez aqui e tal. Aí chega aquela menina, né, de, sei lá... De outra faculdade. Eu tinha o quê? 22 anos. Não é? Indicada, né? Enfim, eu sei que ele falou, olha, daqui a um mês tem seleção para os estagiários do ano que vem, você pode vir fazer. E se você for selecionada, assim, se você for selecionada, vai ser um prazer te receber. Falei, beleza. Saí de lá, voltei, fiz e passei. E Mas aí, era um processo época, seletivo para o mestrado? Não, para ser estagiária da ortodontia. Era muito mais difícil naquela época. E aí, época. Não é isso. Não parou por aí. Eu fiz a prova para ser estagiária. Quando eu fui ser estagiária, eu caí para um professor nosso, que eu falo que foi, né, uma bênção. Ele estava com um tratamento de câncer, já assim, ficou mais uns 2 anos, que era o Dr. Joel. E fiquei com a Lídia, que era a esposa dele, que assim, foi um pai para mim. Deus vai colocando as pessoas certas no nosso caminho, né? Então eu sou muito grata a ele, sabe? Eu me emociono mesmo, porque foi a gente chegar num lugar só com o que você tinha de bagagem, naquela época era pouco, porque eu não tinha tido a oportunidade de mostrar quem eu era. Mas os professores, depois com a gente como professor, percebe a vontade. Aí eu cheguei e ele assim, naquela fase que já não, né? Gente, ele pegava na minha mão. Aí eu fui trabalhar no consultório deles, porque ele falou, eu tenho pouco tempo. Ele já sabia, né? Ele falou assim, você vai para o meu consultório. E eu fiquei durante 1 ano, 1º ano no consultório dele e estagiária na faculdade. Ele pegava na minha mão, me ensinava a fazer tudo. Eu assistia todas as aulas que ele dava para o mestrado, para tudo. Ficava colada nele e na esposa dele. E nesse período, eu fui realmente já fazendo a minha formação. E o mais interessante que eu acho que a gente precisa contar. Nessa época, eu não tinha salário. Não existia salário para estagiário, bolsa, nada. Era um desejo grande. Exatamente. E mais, eu fiquei por 1 ano trabalhando no consultório dele, fazendo o que as auxiliares faziam. Eu nunca pus uma luva para atender um paciente no 1º ano. Isso aí é um ponto importante. E eu já era formada. A gente tem a ilusão, né? Formei, colei grau... Já quero ganhar dinheiro. Não me submeto, né? Às vezes exatamente, é aquela história, não me submeto. E assim, e uma coisa incrível isso, né? Porque quando eu conto, mas você não fazia nada. Mas foi a época que eu mais aprendi. O ganho, né? Você entendeu? Muito porque maior eu do que qualquer assistia salário. ele trabalhar o dia inteiro. Naquela, né? Ele já tinha o quê? Sei lá, 30 anos de profissão, não sei. Mas, enfim, naquele momento, para mim, aquilo ali era o melhor que eu podia ter. E depois de 1 ano me dedicando, estudando e fazendo, né, dentro da faculdade, acompanhando tudo, porque o nosso estágio era acompanhar tanto a graduação quanto a pós-graduação, e eles. E era a época ainda de fazer slide, a gente fazia slide, aquela coisa. Gente, o computador da Unesp foi um dos primeiros do Brasil.
aquele tijolão. Então, assim, era super inovador. Exato. Então, eu tava assim, né? Eu falei, gente, eu tô aqui nesse lugar. Internet nem eu pensar. não posso fazer, fiquei não dava pra tirar nada da internet. Ele tinha recém-chegado dos Estados Unidos com o fellow que ele tinha feito. E assim, tem que passar um fax. Nem sei como era, assim. Era uma coisa... Então... E parece que a gente é velho, né, Roberto? Mas não é, não. Eu acho porque que foi rápido demais a tecnologia. Exato. Foi muito rápido. Ou não, né? Mas tudo bem. Mas foi. Mas, enfim, aí fiquei por lá e fiquei por 2 anos me preparando para fazer a prova de especialização. Que naquela época você precisava ficar 2 anos fazendo atualização. Isso. Que era depois fazer a pós. Entrar na pós. Prestar a prova de especialização em ortodontia. E que eram pouquíssimos lugares, eram então 4 a concorrência vagas, eram 4 absurda. vagas para nem sei quantos, 60, 80. Quem tá reclamando aí hoje, né? Tem que terminar e fazer pós-graduação. Eu não sabia disso. Então, 2 anos preparando para depois poder submeter. Não, você não podia entrar logo depois da graduação. Você não podia fazer a prova. Você tinha que ter 2 anos de preparo ou de estudo. E lá em Bauru eram cursos de atualizações que chamavam. Nós éramos, né, pagos, inclusive, e não eram baratos os cursos. Então, assim, meu pai, né, e a minha mãe fizeram, eu falo que eles nos deram tudo que podiam, porque isso é realmente, né, deixar para os filhos uma herança. Né? Isso é o que eu falo que eu sou muito grata, porque se não fossem eles também. Mas, por outro lado, se eu tivesse esse sonho e não tivesse meus pais, eu trabalharia em outra coisa para poder me bancar. Ia dar seu jeito. Você entendeu? Porque era aquilo que eu queria fazer. E a partir dali, eu comecei, né? Fiquei lá com eles. Depois de 1 ano, eu comecei a atender os pacientes. E foi quando ele foi piorando e depois eu me vi, a esposa dele, atendendo os pacientes. Então, assim, foi uma oportunidade que hoje eu entendo que as pessoas não se submetem. E é onde a gente mais se prepara e quando a gente mais aprende. E aí, depois disso, prestei especialização, passei, foram 3 anos de especialização, que, né, eu fiz de ortodontia, então ficava lá 1 semana, 10 dias por mês, voltava. Nessa época, eu fiquei mais 1 ano lá, depois montei meu consultório, aqui em Patos. E falei, já vou começar, né? Porque eu já fiquei 3 anos lá depois da faculdade, Claro. Aí fiz só ortodontia, comecei com ortodontia. E quando eu terminei a especialização, essa minha professora, que foi, né, minha orientadora, falou, eu queria muito que você fizesse mestrado. Porque o Joel, ele tinha muito carinho por você. E eu queria que você prestasse. Eu falei, deixa eu te contar, eu não vou voltar para cá. Aí ela falava, não vai embora, não. Eu falei, não, mas deixa eu te contar, eu tenho, meu consultório já tá lá, é integral, eu não posso mais ficar aqui, né? Meu pai já tá, coitado, já cansou, já falou, essa menina não sai mais daí, vai trabalhar. Aí ela falou assim, nós vamos fazer uma reunião e vamos ver se a gente consegue te liberar para você ir atender. E assim foi. As coisas foram acontecendo, eu fiz o mestrado, saía de lá como, né, a gente estava comentando aqui, toda quinta-feira à noite, à tarde, depois do almoço, eu pegava meu carrinho, andava 550 quilômetros, chegava aqui em Patos, atendia sexta-feira e sábado, até umas 4 horas da tarde. Domingo acordava, pegava meu carro e ia para lá. E as pessoas às vezes acham que, né, que tem hoje sorte. É tudo fruto de um sacrifício Exato. gigante. E tinha épocas que eu ia chorando no caminho. Eu sou chorona mesmo, mas tudo bem. Domingo eu saía daqui, eu falava assim, gente, eu não vou conseguir. Essa semana eu acho que é a última que eu consigo ir. Porque assim, eu sozinha na estrada dirigindo, eu, né, dirigia bem, graças a Deus nunca tive nada. Nunca estourou um pneu comigo, nada. Mas, né, chega uma hora que você fala assim, meu Deus, será que eu vou dar conta de chegar no final? E aí quando você chega, eu lembro que faltavam uns 6 meses para eu poder apresentar. Um professor nosso veio para a Bahia e passou pela nossa estrada de carro. Ele chegou lá e fez uma reunião com o grupo e falou, gente, essa menina não pode vir aqui toda semana mais. Chega! Vocês não sabem o que ela corre de risco nessa estrada para poder vir, porque foi uma época que realmente a estrada estava muito ruim. Mas enfim, aí saí de lá, fiz o meu, né, defendi a minha tese e tal, e comecei a trabalhar realmente assim, né, aqui. E aí
fiquei trabalhando no consultório, né? Sempre com uma ligação lá, porque acaba que a gente cria um vínculo, certeza, né, Roberto? Não tem jeito. Fica um network, fica uma conexão, né? E a gente acaba, né? Nós nos tornamos uma família. E aí saí do mestrado, um outro professor falou, olha, eu tô indo, dou aula nos Estados Unidos, na faculdade lá, e eu queria que você fosse com a gente. Eu falei, ótima oportunidade, né? Aí fui com eles ele dava aula em Dallas e St. Louis. E ele e a esposa dele também, eu falo que são parte, né, da minha família, da minha história, que a gente tem que ser grato. Eu fui, e assim, meu inglês na época nem era tão bom assim. Gente, de repente eu tava com o diretor da faculdade. Senta o murmurinho da ortodontia. Gente, tava lá e de repente o meu professor, o Luiz, chegou perto de mim e falou, ele me chama de Turca. Turca, mas você é muito cara de pau, né? Porque seu inglês nem é tão bom, você já tá aqui de papo pra todo mundo, não sei o quê. Pode dar essa aula aí hoje. Eu olhei e falei, gente do céu, como? Mas não, era uma aula dentro da universidade? Ele dá, assim, a parte de ortodontia, ele vai uma vez por ano e dá esse módulo para esses alunos. De uma semana? Uma semana, 10 dias. Ah, tá. E aí eu fui, de repente, eu tava lá, né, com ele falou, não, demonstra aí pro pessoal e tal. E de repente... Entendeu? Então, assim, foram oportunidades que eu acho que, na realidade, eu fui conquistando, né? E aproveitando o que o universo me presenteava, eu acho. E fazendo a minha coragem, parte, né? Coragem e cara dura. Às cara vezes a gente precisa um pouco de cara dura mesmo. E quando eu cheguei lá, foi assim. Olha, eu não tenho ninguém aqui, meu pai não é ortodontista, ele é médico lá em Patos de Minas, e ninguém me conhece, mas eu quero fazer aqui. Então, assim, eu acho que é aquela história, né? Peitar o seu sonho e falar assim, é para ele que eu vou. Bancar a história e... Exatamente. E aí, depois disso, né, fui indo, e depois de 2008, mais ou menos, aí meu irmão já formou, fez também especialização lá, veio, nós montamos a nossa clínica, que é o Instituto Maio, que está aqui em Patos desde 2006, né? 2006, 2007. Dei aula na FPM, estava aqui falando com o Roberto, dei um período lá, foi a primeira turma de ortodontia, primeiro ano de odontologia da FPM, eu tive lá essa experiência, então assim, quando me chamaram, eu fiquei muito orgulhosa, que eu falei, que bom, né, que a gente tem um pouquinho ainda para falar. Sempre, né? Exato, é uma ex-professora, mas os vínculos continuam. Exato, e aí de lá para cá, eu, né, fui me dedicando no consultório, e sempre trouxe para Patos tudo que eu via que tinha de melhor. Então, assim, eu sempre falei, não é porque a gente mora em Patos que eu não posso oferecer o que tem de melhor no mundo da ortodontia, não é verdade? Uhum. Então, lá na faculdade a gente já tinha. E essa busca me fez procurar, na época, Invisalign, que era um tratamento, na época, muito inovador, né? 2008. E eu chegava em São Paulo, às vezes, para fazer curso. Mas como que você ficou sabendo, assim, o dia 1? Alguém chegou e te contou que isso existia? Não, eu ia em congressos, né? Todo congresso que tinha eu tava. E sempre buscando. E conheci o pessoal, né? O Maurício, que na época era o representante da Align no Brasil. Foi através de uma pessoa que já estava conectada com a marca. Ele já era representante no Brasil. E ele tinha São Paulo, Rio, Curitiba, né? Essas capitais, porque... era o que chegava primeiro. E aí chegava na Maria de Patos, né? Aí as pessoas acho que falavam assim, o que essa menina tá fazendo aqui? Aí as pessoas falavam assim, não, mas deixa eu te contar, Patos, você tem paciente de Invisalign? Aí eu olhava e falava assim, mas se você tem no seu consultório, por que eu não posso ter? Meu consultório é igual o seu, eu brincava. Pro leigo, o que é um Invisalign? Então, o Invisalign é uma técnica dentro da ortodontia, assim como você usa aparelho fixo, ele é uma forma de tratamento ortodôntico. Só que ao invés de você usar o aparelho fixo, a gente usa alinhadores, que é um tratamento extremamente estético, né? E hoje tá super difundido, as pessoas... E né? Qual que é a tecnologia que está por trás disso? Então, aí onde eu ia chegar? De lá para cá, eu fui acompanhando, né? Nós já começamos a fazer os casos aqui, 2008. Quando foi 2017, é uma empresa americana, né? Que tem sedes no mundo todo, e ela vende o produto, né? Ela não vende o serviço. Então, ela vende o produto assim como você tem o aparelho fixo que você compra na loja. Aí, esse é o aparelho alinhador que você, da mesma forma, compra. Só que ele tem uma tecnologia que envolve o sistema
que tornou a odontologia e a ortodontia digital. Então, hoje, né, de lá para cá, aí em 2017, nós já tínhamos vários casos tratados, a empresa veio para o Brasil como sede e abriu. E aí foi quando o negócio realmente, né, deslanchou dentro do país. E eles precisavam de professores na época, porque, né, estava recém-chegado, eles não iam todo dia trazer americano para falar. E eles separaram alguns doutores do Brasil, na época acho que nós éramos 10, 12, e eu e meu irmão fomos selecionados para poder capacitar os profissionais da ortodontia do Brasil a começarem a utilizar essa técnica. Olha, então você já veio para sua clínica com uma pegada inovadora, você já estava buscando o melhor para o paciente. Na verdade, assim, eu já vislumbrava um futuro que eu já via aquele futuro como uma realidade da nossa clínica, entendeu? Então, era isso o que a gente buscou sempre. E busca, né? É uma constante. Isso, quem achar que pode parar, né, Roberto? Absolutamente. Não tem como. A gente fala com os alunos. Acha que está estudando muito, você vai ver quando formar. Exatamente. Então, assim, é onde eu quero chegar no final da conversa. Vamos ver, porque eu falo pouco, né, Roberto? Vamos tomar uma água, que senão a gente tem gás. Não, mas nós estamos aqui para te ouvir. Essa história tá interessante. Então, não tá? Eu já estou aprendendo muito, já anotei vários insights aqui. E a inovação, né? Na história inteira tá cheia de inovação, né? Você tá vendo que é buscar. E não vai parar tão cedo. Não, e assim, se a gente ficar parado esperando a coisa acontecer, não vai. Não, né? Nada vem pronto no colo, né? Então, e aí fomos convidados para poder começar esse projeto. É uma empresa multinacional, mas que tinha uma sede no Brasil. E fomos, né? Tínhamos que preparar todos os ortodontistas do Brasil. Nós éramos, acho que 12 ou 14, no máximo. E fomos viajando para poder capacitar. Então, nós fomos os responsáveis por dar os credenciamentos para todos os ortodontistas de Invisalign no Brasil. Eu, meu irmão do interior, né? E todos os outros doutores de Rio, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre. Então, assim, a gente se sente muito orgulhoso de levar o nome de pai. E os dois do interior de Minas Gerais. Então, assim, muitas vezes as pessoas não entendem, porque a gente fala, não, a minha cidade tem 150 mil habitantes. E eu acho que muita gente, assim, até daqui de Patos, né, nem sabe a história, né? Sim, essa história toda. Certeza. Porque acaba que depois a gente, né, vai e, não sei, não acha que tem que ficar divulgando, né, aquela história. Mas é importante, porque é uma história inspiradora. Com certeza. Porque a clínica já nasce com esse DNA de inovação. Então. Né? Quando você fala, eu ficava procurando o melhor, então já tem uma procura, não é algo passivo, né? A hora que aparecer aqui eu vejo. É uma procura ativa. Eu procurei e logo que eu ofereci, eu já comecei a ter pacientes, entendeu? E assim, na época, eram aparelhos caríssimos. Porque eram importados, era dólar direto. Então, assim, eu lembro de custo para nós, era coisa assim, meio inviável, entendeu? Eram poucas as pessoas que tinham acesso. E depois, como o negócio foi crescendo, eles viram do Brasil um potencial gigantesco. E aí foi, né, ficando mais acessível. Então, é o que eu falo, é uma técnica que as pessoas precisam se capacitar a ela. E hoje eu vejo isso como um grande, assim, divisor de águas mesmo, para o dentista e muito mais para os pacientes. Porque muitas vezes as pessoas falam, mas Invisalign hoje tem plaquinha em todo lugar. Não é bem assim, né? Invisalign tem plaquinha em todo lugar, sim, porque é um produto. Como você compra um boticário, Mas enfim, é o suporte, né? Mas acontece que aquilo ali é um produto. Se você não tiver o envolvimento técnico e a competência para poder trabalhar com essa tecnologia, porque daí o que você faz? Você transfere a ortodontia analógica das pecinhas do aparelho fixo, aquele tratamento, para o digital. Então, fazemos o escaneamento da boca do paciente, colocamos num software, onde nós, ortodontistas, temos que desenvolver dentro desse software o tratamento do paciente. Então tem uma questão pegada também já com a tecnologia, com a programação. Exatamente. Ali, com esse então, assim, além de mudar tudo, você tem que estar muito capacitado, porque o que você sempre fez como ortodontista, agora você tem que fazer por um outro viés.
E muitas pessoas acham, eu vou fazer Invisalign porque eu vou só trocar a plaquinha. Eu já escutei muito aluno, com entendeu? certeza. Eu vim aqui fazer o credenciamento porque agora é fácil, né? É só trocar a placa. É muito engraçado que teve um credenciamento, eu estava em Ribeirão, uma senhora, assim, né? Aí ela levantou e falou, eu fui enganada, professora. Aí eu olhei e falei, por quê? Porque me falaram que era para vir aqui, porque a ortodontia agora era só trocar. Aí eu fui lá, sentei do lado dela e falei, não, você não foi enganada, mas eu tenho certeza que você vai ser uma ótima ortodontista, né, de alinhadores e vai conseguir. Aí, no final das contas, ela falou assim, você tá certa, mágica não existe. Então, assim, o que as pessoas hoje, né, como alunos, né, se eu puder dar uma dica, realmente, é essa. Não existe nada pronto. Existe um tempo de amadurecimento, assim como o ser humano, de amadurecimento em tudo que a gente vai se propor a fazer. É isso, E Roberto? não é só o fato de ter a tecnologia, você tem que saber exatamente como usá-la e saber se ela vai melhorar a sua prática. Exatamente. Né? Inovar também por inovar, não adianta nada, você tem que saber muito bem o objetivo do uso daquela inovação que você vai chegar com aquela tecnologia. Exatamente. Então, assim, é o que eu falo. Hoje, a odontologia, eu falo pelo meu ramo da ortodontia, mas eu vejo porque dentro, hoje, como speaker da empresa, nós temos a oportunidade de escutar pessoas, assim, de renome mundial, né, em odontologia geral. Nós tivemos agora, em São Paulo, deve ter 2 semanas, numa reunião dos speakers, porque a gente sempre tem informações de lançamentos que vão acontecer, né? Eles sempre fazem um preview para nós do ano que vem, enfim, de tudo que tem no mercado que vai ser lançado, não só de ortodontia, porque, por exemplo, o scanner que a gente usa hoje, ele é um scanner que ele me mostra se o paciente tem cárie. Sem abrir a boca? Como não, é que é? Você faz o escaneamento, você passa o scanner na boca, mas ele não precisa fazer a tomada radiográfica. Entendi, tipo, não é um scanner por fora. Não, é dentro da boca. Você filma a boca e ele projeta na tela. Entendi. E aí, na tela, você consegue avaliar se tem cárie, sem necessidade de uma radiação para um paciente criança, por exemplo, uma grávida. Claro que depois você vai fechar o diagnóstico com uma tomada, entendeu? Mas o olho clínico do profissional também não vai ser substituído nunca. Mas existem, né, essas coisas. Então, por exemplo, eu tenho um simulador dentro do scanner que eu consigo te mostrar a sua boca como está hoje e a previsão de um resultado final. Então, ela faz um planejamento ali. Não faz um planejamento, é um simulador, como se fosse um simulador de voo, que ele precisa do piloto para poder dirigir. Pilotar. Eu acho que daqui uns dias vai projetar na frente do paciente a boca dele, dando a oportunidade do paciente enxergar em 3D. Não, agora o scanner já tem a fotografia do sorriso, você consegue colocar o sorriso dentro do rosto e do filme do paciente final. Como se fosse um Photoshop. Para ele poder enxergar pronto. Para ver como vai ficar. E aí, o preview, né? Não sei nem se a gente ainda pode falar, mas eu vou dar um spoiler, porque já que eu tô aqui. Já Patos veio mesmo. Patos de Minas, a gente brinca que é parte do país. Então, nós fomos lá apresentados agora para inteligência artificial dentro da odontologia. Então, assim... Tá avançado. Não, a Line agora comprou as impressoras, ela fez a compra do Exocad, agora é dela também. Então, todo o sistema CAD-CAM, que você não deve saber, mas de impressão de 3D de coroas, né, de trabalhos protéticos, por exemplo, hoje é da empresa que consiste a Invisalign. Mas fora isso, né, tem inúmeras outras empresas de tecnologia e odontologia que estão despontando, assim, a todo vapor. Então, nós fomos a esse evento e uma das palestras foi o uso da inteligência artificial. Nunca vai substituir o ser humano. O ser humano. Mas te dá uma habilidade e te dá... E ganho de tempo, né? Não, é extremamente fantástico. Importante. Então, assim, hoje, por exemplo, a gente tem lá na clínica uma paciente que mora na Austrália e está fazendo tratamento ortodôntico. Por quê? Eu consigo fazer um monitoramento desse tratamento até a distância, porque hoje eu tenho experiência e sei o que eu tenho que fazer, entende? Então, assim, não vai substituir, mas você ganha uma amplitude, né, de visão e eu acho que o
que mais me encanta nisso tudo é que cada vez mais a gente pode contar com um perfeccionismo. Então, por exemplo, antes a gente esculpia muita coisa na mão, né, Roberto? Aula de anatomia você dá até hoje, né? Escultura. Porque as pessoas têm que aprender na cera. Ela tem que ir lá, tem que doer o dedo, tem que queimar na vela, não é? É assim ainda? Tem que quase pôr fogo no cabelo. Por quê? Porque você tem que adquirir. Habilidade, E tá né? tudo certo. A gente precisa começar do simples, do básico. Ninguém consegue pular degrau. Não, se a gente pula o degrau, você não vai saber lá na frente entender o que aquele scanner pode fazer por você. Então é o que eu falo, a gente tem tudo nas mãos. Mas o passo a passo, ele precisa ser valorizado. É uma grande questão, que é uma cobrança muito grande dos alunos na faculdade, é o seguinte, a odontologia hoje, com muita tecnologia, e eu não estou vendo essa tecnologia toda, né? Mas espera aí, você precisa aprender o antes. Exatamente. Não dá para você já chegar lá na tecnologia se você não conhece o dente, não esculpiu, viu fazer e faz. Exatamente, Roberto. E eu acho que isso nunca pode morrer. E claro que a gente tem que estar sempre inovando, buscando, né, apresentando novas coisas dentro da graduação do aluno, mas ele tem que ter esse básico. Não, ele tem que porque ter, porque é o básico que vai fazer dele lá na frente o diferencial. Não pula essa etapa. E os princípios da odontologia não mudaram. A tecnologia melhorou muito, mas os princípios dela são os mesmos. O princípio de uma prótese, o princípio de uma movimentação mesmo ortodôntica. Porque se você não souber é a mesma coisa. Esse contexto básico, você não vai saber nem para onde que você tem que levar um dente. E muito menos o que você tem que fazer ali na boca. Que posição que ele vai estar. Exatamente. Agora, o que me encanta muito nisso é que quanto mais o profissional é capaz, estudado, né? E nada é sorte. Eu brinco muito. Gente, é bunda na cadeira. Né? Quando a sorte te achou, você estava trabalhando, né? Você estava de luva fazendo serviço de estagiário sem receber. Não, formada. E já formada. Então, ontem eu ainda estava dando um credenciamento online à noite, e eram 10 horas da noite, 10h30, a aula terminou, e eu falei para eles, olha, hoje nós terminamos a aula teórica. Eu tenho 90 dias com vocês. O que cada um fizer nesses 90 dias... vai sair daqui preparado, médio, muito ou pouco. Porque eu posso ir na sua casa e falar para você assim, vem cá, se dedica, faça. Então, assim, cada um tem que olhar no espelho e falar onde eu quero estar daqui 5 anos. Todo dia. Planejar a sua vida até lá. Entendeu? Não, e nós mesmos. Sim, hoje no consultório, hoje eu olho e falo assim, mais de 30 anos sabe, onde eu quero estar daqui a tanto tempo, na minha carreira, na minha vida pessoal, em tudo. Porque uma coisa não anda separada da outra, né? Não e se a gente não faz esse brainstorm, né? Todos os dias e todo ano para saber onde você quer estar, né? Claro, com tudo isso acontecendo de forma rápida, eu acredito que não dá mais pra gente ficar pensando, né? Só ficar pensando. Ali, eu acho que tem que ser mais rápido mesmo. E como as coisas estão acontecendo rápido demais, se você pensou uma semana, você já tá pra trás. Exatamente, mas assim, você tá na graduação, é o seu momento de aprender. Então, se dedique àquele tempo que você tá ali pra você sair o melhor que você puder. Porque depois dali, você ainda vai continuar. Aí que você vai começar a sua jornada, né? Agora, se você tem essa história bem construída, você chega onde você quiser. Eu falo com os alunos que o currículo do profissional, ele não começa depois que a gente forma. Não. Ele começa quando ele entra na faculdade. E o papel da faculdade é dar as oportunidades para que ele possa construir esse currículo e se formando. Exatamente. E que não é a parte, formei, agora eu vou começar a fazer curso, eu vou começar a me preocupar com melhorar a minha qualidade. Nessa história toda, né? Eu contei, você fez uma pergunta, eu fui falando. Já terminamos o podcast com uma pergunta. Mas o que eu vejo, por exemplo, se eu não tivesse me dedicado e talvez buscado as oportunidades na graduação... Se destacado de alguma forma. Porque eu não teria, professores, né? A gente sabe exatamente o aluno que se destaca. E o momento que a gente tem uma oportunidade de oferecer... Você vai oferecer para aquele aluno, como te ofereceram, né, na graduação e depois
para o mestrado, mas assim, porque se destacou exatamente. E se dedicava. Uhum. Se dedica, o professor vai perceber, que ele é diferenciado. Para que ele eu vou dar oportunidade? E hoje, o básico, ele não cabe mais a ninguém. Não é verdade? Uhum. Em nada. Então, assim, o básico, eu brinco assim, às vezes eu sou até meio... Eu tenho esse defeito, eu não sou muito de ficar elogiando, sabe, as pessoas. E é um defeito que eu acho, porque eu acho que a gente tem que elogiar, nossa, que bacana, que trabalho bonito que você fez, tá aqui comigo, né? As pessoas que estão conosco mesmo. Mas é porque eu acho que, às vezes, a gente tem que ser tão melhor todos os dias, e eu tento ser tão melhor todos os dias, que amanhã eu acordo e falo assim, não, hoje eu tenho que ser melhor que ontem. Não é verdade? Ana Maria, de onde o você acha mercado que... busca isso na gente. Exato. Né? O mercado busca isso. De onde que você acha que veio essa sua gana por todo dia ser melhor? Isso é DNA, é genética? Alguém te ensinou a ser Nossa, assim? Andressa, acho que eu já nasci assim. Por isso que a gente nunca pensa assim, né? Assim, por quê? Nunca parei para pensar. Não, porque ela foi contando e desde da história 1 a gente já viu que inquieta, né? De buscar. E eu também fui entendendo que você tem uma história de pioneirismo. Patos, e já a nível Brasil, para não falar a nível mundo, já que a gente está falando de uma multinacional que é americana e já foi lá nos Estados Unidos. A gente faz, assim, né, reuniões com os grandes nomes da ortodontia, pelo menos mundiais. A gente está sempre, né, reunidos, escutando. Tanto que a nossa virada de chave em 2017, que nós ainda fazíamos as outras técnicas aqui na clínica, aconteceu quando eu e meu irmão, nós fomos convidados para dar aula e fomos a um evento para, acho que, 200 doutores do mundo de Invisalign, de ortodontia, em Dubai. E aí chega eu e o Marcinho, né, lá, aí a gente olha assim e fala, cara, o que nós estamos fazendo aqui, né? E aí a gente olhava aqueles nomes de ortodontia, fazendo aqueles casos lindos, né, e que na época a gente falava, acho que não é possível ainda e tal, né? Aí eu lembro que nós chegamos aqui de volta, eu olhei para ele e falei, escuta, deixa eu te contar, se aquele pessoal faz aquilo, nós vamos fazer. E ele falou, é verdade, nós vamos fazer. E a partir daquele dia, nós nunca mais colamos aparelho fixo no consultório. Então, você não usa nenhuma outra técnica que não seja alinhadores. O alinhador. Claro, uma outra, né, a gente tem lá para oferecer, se o paciente... Mas é que hoje, com tamanha tecnologia... eu brinco, não faz sentido, porque você dá muito menos traumas ao paciente, é um tratamento muito menos dolorido. Então, assim, é como se você pudesse ir daqui para Belo Horizonte ou daqui para Uberlândia de um carrinho sem ar-condicionado e de helicóptero, entendeu? Agora eu vou entrar um pouco no técnico, vou aproveitar, posso? A palavra é sua. Porque, assim, a gente vê que o Invisalign, no início, ele não resolviam muitos dos problemas ortodônticos, né? Imagino que a tecnologia melhorou muito e hoje consegue abranger um pouco mais. Roberto, é uma pergunta que todo mundo faz pra gente, assim. Em 2008, eu te confesso que, assim, era um outro plástico, né? A tecnologia, ela é muito rápida. Mas eu te confesso que hoje, tá? No cenário atual, a capacitação do doutor é que limita ele. Ah, sim. Então, quando às vezes a gente recebe um paciente que fala assim, não, né? é só um produto. Aquele produto, de acordo com o meu preparo e a minha capacitação, eu consigo torná-lo um tratamento para qualquer caso. Entende? Porque ele não é pronto. Então, muitas vezes os pacientes procuram lá na clínica e falam, olha, doutora, eu fui para colocar, né, queria fazer o tratamento com Invisalign e eles falaram que meu caso não dá. Aí a gente brinca, fala assim, não, aqui na clínica seu caso dá, porque a gente consegue, já tem expertise para poder tratar, tanto que assim, a gente já fez, né, faz casos cirúrgicos, ortognáticas, preparos grandes. Então, bem assim, complexos, né? Você tem que, igual a gente está falando, existe uma história, né, e uma dedicação que a gente tem que fazer, porque, de novo, não tem nada pronto. Se tivesse, era lindo, né, gente? A gente era magro, sempre lindo. Não ia morrer nunca. Não ia morrer nunca, né? Mas e os dentes sempre retos, claros. Então... Mas essa inquietude sua, né? Essa vontade toda,
que leva a conseguir resolver esses casos, a fazer, e está além, né, dos demais profissionais. E se destaca, não tem como. Eu acho que esse desejo sempre de busca de... Não, peraí, não é possível? Não, é possível. E o bom é a gente também fazer do simples o simples, né? Porque muitas vezes você não precisa complicar o que é simples, mas você precisa fazer bem feito. Porque o simples, arroz com feijão bem feito. Exatamente. Se você não fizer o simples bem feito, aquele simples vai virar um complexo que depois vai ter milhões de complicações. Então, é o que eu falo, às vezes, né? A gente recebe até paciente de colegas mesmo, fala, olha, seu caso, né? Procura lá o pessoal para poder fazer, porque eu acho que é isso, né? A gente tem que ir até onde a gente, naquele momento, consegue, né? E eu acho que é bonito da parte de todos nós compartilhar e eu, assim, adoro compartilhar o que eu sei, o que eu faço e eu brinco muito, eu falo, gente, o paladar não retrocede em nada. Então, uma vez que você tem, né, que você prova de um bom café, você não vai querer. Nunca mais. E eu brinco com os meus alunos, eu falo assim, gente, até o papel higiênico virou VIP. A pipoca virou premium, entendeu? Tudo tem o seu gourmet. Não, eu brinco com eles, falo assim, vocês já repararam, gente, que o picolé da Que Bom tem uma boutique Magnum, né? O cafezinho da esquina virou uma boutique Nespresso. Por que não estar lá? Onde você gostaria de estar nesse mundo? Né? Então, assim, a gente precisa ter a visão aberta, ampla, para que não fique, né, para trás no mundo. Exato, e tudo tá indo muito rápido, né? Você falou que o Invisalign ele tem um valor agregado maior do que talvez se comparado com outros no mercado. Eu imagino que em 2017 isso deveria ser muito maior. Deixa eu te contar que hoje a gente faz o sistema Invisalign lá na clínica, né, de alinhadores, com um preço que, se você quiser hoje que eu faça aparelho fixo, ele é mais caro do que o Invisalign. Porque o fixo hoje, ele vai me dar muito mais demanda manual, entende? Porque então, a hora assim, clínica, ela é cara, exatamente, né? Porque eu trabalho muito nos bastidores, né, do sistema. Então, assim, eu preparo o tratamento antes do paciente chegar. Então, essa semana mesmo, eu estou fazendo um planejamento de uma paciente que mora em Divinópolis, vai vir tratar aqui. Aí a mãe trouxe e tal, eu falei, não, agora você só volta o dia que o aparelho chegar, e nem precisa ficar vindo todo mês. Né? Não existe mais aquela coisa de você ficar indo. Fazendo aquela manutenção. Então, assim, mas você já tem que programar isso dentro do seu planejamento. Então, hoje, se você falar para mim assim, Ana Maria, eu quero colocar aparelho fixo porque Invisalign é caro. Eu falo assim, você está enganada. Ele é mais barato que o outro. Então, por exemplo, uma criança, a mãe coloca aqueles aparelhos, né, maiores e tudo. E se pensar na extensão do tempo... dois aparelhos que a criança perde, você já pagou 3 Invisalign, entendeu? E ali não, você tem uma sequência, você... Então... E foi assim que você quebrou a objeção lá, quando era disruptivo, que era uma novidade? Na verdade, eu acho que argumento? No começo, não. No começo, as pessoas procuravam pela estética, por não querer usar aparelho fixo. Entendeu? Porque realmente, assim, você tira e tem uma vida normal, né? Então, assim, eu vou para uma festa, eu vou sem aparelho, né? Eu vou casar. Você pode fazer um tratamento ortodôntico e fazer suas fotos, enfim. Então, você tem uma vida normal. E a criança, por exemplo, nós temos paciente na clínica de 6 anos de idade usando Invisalign. Por quê? Porque aquele paciente, ele vai tirar para escovar. O índice de cárie dele é muito menor, né? A biologia da mecânica, da movimentação, ela é tão biológica que o organismo nem entende que está mexendo, então aquilo ali não gera nenhuma consequência assim de traumas, enfim. E temos paciente de 78 anos de aparelho. Então eu falo que quando as pessoas entenderem que é para todo mundo sim, e a gente tem que dar o melhor que a gente pode, isso é muito diferente de valor. Porque tem coisa que tem valor e não tem preço. E tem coisa que tem preço e não tem o seu valor. Exato. Então, assim, é o que eu falo. Né, hoje, na ortodontia, como a odontologia mesmo, eu fiquei surpresa quando eles apresentaram para nós, porque o nosso software, a partir do ano que vem, ele consegue fazer planejamentos depois da ortodontia. Quanto você quer acrescentar num dente, quanto você quer desgastar em milímetros.
para poder fazer um trabalho estético. E mostrando o resultado final Tudo. para você mostrar para o paciente. E já entrega para a pessoa que vai fazer a parte estética depois, nesse padrão, Roberto. Então, assim, é um preciosismo e uma qualidade técnica que... Sim. E uma facilidade para o profissional trabalhar. Né? Não é que a técnica que ele vai fazer pode ser a mesma, mas a facilidade de chegar até um resultado final é muito maior no tempo. E a entrega, sabe? né? A expertise de uma entrega, hoje a gente consegue, né, entregar, por exemplo, tratamentos que você olha e fala, não, essa pessoa aqui não é a mesma pessoa. Ontem eu estava mostrando em aula um caso de um senhor, ele deve ter o quê? Uns 68 anos, mais ou menos. Ele chegou para nós, ele tinha várias perdas dentárias por um acidente que ele tinha sofrido, inclusive dos dentes anteriores mesmo. Fizemos o tratamento Invisalign dele e quando ele chegou lá na clínica, ele falou assim, doutora, o sonho da minha vida é ter um sorriso. Muda a vida da pessoa. Então, assim, você imagina a pessoa viver 68 anos querendo sorrir e não podia. Porque ele usava uma prótese ali, uma coisa muito... E assim, às vezes pode ter limitado a questão financeira em algum momento da vida dele, mas ele continuou com aquele sonho. E aí, quando eu mostrei ontem na aula para o pessoal, assim, a foto dele inicial, né? Porque a gente faz uma foto sem os dentes, né? Para poder... E aí, no dia que ele foi, que terminou, aí ele falou assim, hoje eu quero fazer aquela foto de sorriso para eu colocar no meu WhatsApp. Ai, gente, que bonitinho. É o que vale a pena, né? Aí, assim, mas a odontologia, ela é transformadora. Então, assim, isso para mim, gente, não tem preço. Não tem preço. E é o que eu acho que quem está hoje lá na faculdade, no primeiro ano, tem que imaginar que isso tudo é possível no consultório dele daqui a pouco. Né? Exatamente. Né? E assim, a faculdade está lá para isso. Aproveite essa oportunidade. A gente fala tanto com os alunos, né? Você está aqui, você está cercado dos melhores profissionais, sabe? Das melhores técnicas, de possibilidades gigantes. E outra coisa, se ele te pede mais, você vai dar. Sim, né? Com certeza. E a gente adora que peçam mais. Exatamente. Sabe? A faculdade, a gente subestima muito esse período. A cabeça do aluno, ela é uma cabeça de reclamação, ele quer que acaba sem saber que é o período mais estratégico para ele. E como vocês tinham falado, a gente acha que não enquanto aluno, mas o professor, ele está observando. A gente sabe exatamente quem é o aluno. Olha, eu, por exemplo, ontem dei uma turma online para 45 especialistas em ortodontia já, né? Porque aí agora eles vão fazer. Hoje de manhã, eu sei dos 45 quem vai virar ou não. E não vi o rosto, tá? Porque as câmeras são fechadas na primeira aula. É pelo comportamento, né? Pela postura. Pela entrega, né? É uma postura diferente. Isso faz diferença. Pra gente já ir caminhando pro final, Ana Maria, eu só fiquei... Você continua uma dentista clínica... Eu sou ortodontista, trabalho só com mas também ortodontia. tem essa linha professora onde você faz essas certificações do Invisalign. Atendimento em clínica eu faço só aqui em Patos, no Instituto Maio. Então, assim, clínica mesmo a gente tem aqui. E aí a gente viaja o Brasil todo para poder... E isso ocupa seu tempo que tanto? Porque você falou, né? Viajou, vai em São Paulo, a aquela gente coisa toda. Hoje nós temos... eu tenho um contrato assinado, né, com a empresa de speaker, então quando tem eventos, quando tem palestras, nós temos que estar, né, junto, e temos reuniões que acontecem aqui ou fora do Brasil, mas é um calendário já pré-definido, assim, anual. E as turmas que a gente dá de credenciamento aos doutores do Brasil, ela também acontece trimestral. Então, tem aulas online, tem aulas presenciais. E aí, é essa delícia, né? Porque a gente, ao mesmo tempo que está no consultório, você já está lá em Florianópolis para poder dar um curso de 2 dias, né? E é o que a gente falou no começo. A única coisa que dificulta um pouco é o transporte. Logística. Né? Mas, se fosse 2, estaria em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Mas eu acho que é muito bom. E poder compartilhar a odontologia e esse nível de odontologia que a gente tem, né, lá, e trazer para Patos, isso para nós... E o tanto que a gente aprende como professor. Não é? A gente aprende muito mais, né? Eu falo e tem com que os estudar, alunos, né? Para não passar vergonha, né, Roberto?
E assim, o que o aluno devolve, para cada aluno que devolve uma coisa, você repensa, você fala assim, Exatamente. eu estou aprendendo. Então, é um processo de troca. O aprendizado é um processo de troca sempre. Sim. Então, você viver essa oportunidade de oferecer e receber é fantástico. Ser professor, eu adoro. Eu Sou também. suspeito Eu pra também, falar, mas assim, eu adoro. falo que eu me realizo em todos os aspectos, porque se eu estou na clínica, eu estou ali, né? E se eu saio para dar uma aula, eu quero efetivamente compartilhar o meu dia a dia. E é o que eu falo, gente, eu estou aqui para contar para vocês o que eu faço, né? Porque se eu não fizesse isso aqui, não fazia sentido eu Sim, sair de com lá para certeza. vir contar para vocês uma história e tal. Então, é isso um pouco do que a gente tem feito aqui pela nossa cidade, por todos que nos procuram. Mais uma e por... possibilidade para os estudantes de odontologia. Sim. São inúmeras a chegar a ser speaker Invisalign, que eu achei isso chique para danar. E é prata da cidade. O Roberto estava falando que na faculdade tem a prata da... Prata da casa, a prata uma categoria da casa. no nosso jornal. Aqui a gente tem a categoria prata da cidade. Olha que orgulho para Patos de Minas uma história dessa. Uma mulher que entrou numa área que é tão concorrida como a odontologia, trouxe tanta inovação. É daqui e continua aqui aplicando toda essa tecnologia aqui na nossa cidade. Não, nós temos muito orgulho de trazer realmente, porque eu falo que, né, o primeiro scanner que foi comprado no SPO, foi nosso aqui de Patos. Então, assim, as pessoas brincam e falam assim, gente, mas esses dois... onde esses dois chegam? Eles precisam divulgar isso mais, né? Pra gente poder ficar orgulhoso Mas a Ana Maria é uma disso. referência pra gente aqui, né? Não, mas a gente não... Assim, eu falo que tem coisas que a gente não precisa ficar, né? É muito ruim a gente falar da gente. Não é ruim, não. É uma inspiração. Não, hoje é porque a gente sempre acha assim, mas, né? Porque a gente acredita que a gente está fazendo... Quando a gente faz por amor, por gostar, a gente não faz, não é para o outro ver. Exatamente. É por amor mesmo, é por satisfação que a gente faz as coisas. Não é porque eu estou mostrando isso para o outro. Não, então, porque eu gosto, né? E a gente tem esse perfil, assim, sabe? Então, muitas vezes as pessoas conhecem mais a gente fora do que aqui, né? E também porque é uma rotina sua, né? Você acha que não é nada grande, mas é algo extraordinário. Eu acho que é assim, a gente... Mas é aquela história, não pode parar de todo jeito, não entendeu? pode. E, Ana Maria, você que está aí nesse mercado da odontologia tão inovador, trabalhando já com tecnologia, inteligência artificial, novidades vindo aí para o próximo ano, qual que é o recado que você deixaria para esses estudantes de tecnologia? Quais habilidades, quais as competências que eles precisam desenvolver para daqui a pouco eles estarem nesse mercado de trabalho, galgando essa carreira de sucesso? Olha, eu acho que foi um pouco de tudo que eu falei aqui, mas não esqueça que é lá na base, é aprender muito bem o básico, é se dedicar desde o primeiro momento, né, Roberto? Aproveitar as oportunidades. Exatamente. E assim, aprender o básico, porque não há degrau que você suba sem aquela base. Então, assim, todos os passos são importantes, né? Ele é importante o primeiro ano, o segundo ano, a formatura, e é aquele passo, onde eu quero estar daqui tanto tempo. Ou seja, visão de futuro, visão de horizonte e planejar para chegar lá. Mas, ao mesmo tempo, cuidar do seu hoje. Porque o que você vai ser no futuro depende do que você fizer hoje, né? Então, assim, de nada adianta a tecnologia se eu não tiver uma base construída para chegar lá e conseguir usar, né? E é o que eu falo para os meus alunos, gente, mágica não existe. Se alguém te oferecer mágica, vá para o circo, porque é o único lugar que eu acho que existe, né? E a gente, pelo menos... Então, eu penso que se eu puder dar um conselho, né, para esses alunos, seria isso. Aproveitem a sua jornada. E nós estamos aqui para escrever a nossa história, né? E nem acho que existe limite, né? Às vezes a gente as pessoas se colocam um limite. Eu consigo até aqui. Não existe um limite. E outra coisa, eu brinco muito com isso, com a nossa história mesmo. Se eu e meu irmão, a gente tivesse lá atrás imaginado, aqui em Patos é uma cidade pequena, eu não tenho paciente. Eu tenho que viajar para poder fazer curso, porque antes não tinha aula online. Gente, era aí, né?
E assim, não é ali, você tem que ir para São Paulo, você tem que ir para o Rio de Janeiro, você tem que ir para fora do Brasil. Então, quando você se limita, né, ou geograficamente, ou mentalmente, ou o que seja, você... Você está Exatamente. né? Então, assim, eu brinco, o céu é o limite. Olha só, Pra tudo. um belo de um recado aí para quem vai galgar. Roberto, você tem alguma palavra final aí para os seus alunos da odontologia? Então, eu acho que assim, as oportunidades vão passar na sua frente e aproveite as portas abertas e passem por elas, que outras portas vão se abrir, vão estar sempre se abrindo, né? Lá no curso de odontologia da FPM, a gente dá as oportunidades. E hoje, mais ainda, né, mais feliz ainda, porque com a nota 5 no MEC, né, que a gente não pode deixar de falar, Não pode. a nota máxima no MEC, né, poucas faculdades aí no Brasil com essa nota. E então, a gente tem hoje um curso de excelência que oferece o que é de melhor. Aproveite essa oportunidade do que está sendo oferecido de melhor e eu falo assim, pega um colchãozinho, leva para a faculdade, né? Coloca num canto lá e aproveite os professores, tudo que a gente tem para poder falar, porque é muito bom quando a gente pega um aluno interessado em buscar e questione o professor, sabe? E sugue dele o máximo possível. Esses serão os alunos indicados, tal como a Ana Maria foi na história que ela começou essa a contar lá no início. Né? Essa inquietude é importante. E outra coisa, se alguma porta fechar na sua frente, bata na próxima, porque ela vai se abrir. A melhor coisa que não te aconteceu foi não passar em medicina, Você tá vendo? Senão a minha história não seria essa e sei lá. Né? Com certeza seria uma história tão linda quanto, mas eu tenho muito orgulho dessa que eu construí, tenho construído e espero fazer muito ainda. Porque eu acho que... Vai fazer e vai voltar para contar pra gente. Vamos sim, vai ser um prazer. Muito obrigada, Roberto. Muito obrigada, Andressa. Tenho que agradecer muito. Foi ótimo. Foi muito bom o bate-papo, gostoso. Estou aí à disposição quando eu puder ajudar, com toda certeza. Ótimo. Obrigada.